Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer a pintura dessas duas rosas. Eu quero mostrar para vocês a pintura da rosa, assim, quando eu vou pintar ela num tamanho maior. Quando eu vou pintar ela pequenininha, sem risco, geralmente eu pinto ela inteira. Quando eu vou pintar ela num tamanho maior, sem o risco, eu pinto ela pedaço a pedaço, vamos assim dizer. Caso a rosa seja muito grande e você for pintar ela inteira, a tinta acaba secando, a gente não consegue fazer as misturas conforme deseja. Veja, eu comecei usando o tom uva, apenas ele, para essa região aí do centro da nossa rosa. E eu usei o tom uva puro para que fique bem escuro. Aí eu estou mais ou menos me dando a ideia de por onde vai passar o tamanho da minha rosinha. De certo que eu não vou fazer ela grande, eu vou só fazer para você ver como eu trabalho quando eu vou fazer uma rosa grande. Se ela fosse, eu tivesse pintando aí um tamanho desse tamanho a menor, eu iria fazer logo ela inteira, mas isso a gente vê depois. Nesse momento eu vou mostrar para você, se a rosa for muito grande, é melhor a gente pintando ela por parte, começando por essa região central. Coloquei aí a parte do fundo, aquela parte mais profunda, esfumacei essa tinta com o branco para essa parte de cima. Agora eu vou vir com tinta só de um lado do pincel, puxando uns risquinhos. Olha só, coloco o pincel e puxo, deixando a parte de fora com mais tinta e a parte de dentro essa tinta mais esfumaçada. Esses risquinhos eles vão nos dar a ideia de que são pétalas. A tinta que eu coloco do lado do pincel, na quina do pincel ou de um lado só, ela vai ficar para o lado onde eu quero que fique mais tinta, onde fique as bordas dessas pétalazinhas. A região que eu quero que seja a continuação da pétala, eu deixo mais escura, logo eu deixo o lado do pincel que não tem tinta encostando no tecido. Olha só, vamos colocando o branco bem forte para dar a ideia dessas pétalazinhas. Pode colocar várias para essa região, é uma região que cabe ter umas pétalas menores. Estou escurecendo ainda mais essa parte que eu quero profundidade. Essa primeira parte, ela estando definida, eu coloquei aí para o centro dela um pouco de sépia e um pouco de amarelo canário. Pode ser o amarelo bebê, pode ser o amarelo ouro, limão, o amarelo que você tiver aí pertinho de você. Eu vou começar a desenhar pétalas no em volta. Olha só, vou fazendo o formato de pétalas, sempre mesclando a tonalidade uva e o branco. Só vou usar para a minha rosa, basicamente aqui em geral, essas duas tonalidades, com exceção desse sépia que eu coloquei para aprofundar mais esse centro e esse toquezinho de amarelo canário. Olha só, já desenhei aí outra pétalazinha aí do lado. Essas pétalazinhas, elas vão todas se voltar para esse centro. Esse centro que eu vou continuar ele agora. Vou passando uva. Olha só, vou espalhando esse uva, não se preocupe, não vai ficar muito escuro, porque a gente vai colocar o branco aí em cima. Veja que já vai dando uma ideia de uma flor, a gente trabalhando dessa forma. Aí eu vou pegar a tinta novamente só de um lado do pincel e vou distribuindo, olha, umas batidinhas, puxando elas, riscando-as um pouquinho para essa região do centro da nossa florzinha. Nessa hora fica bem a seu critério quantas você vai colocar, se você quer colocar muitas pétalas ou poucas pétalas para essa região. Eu vou colocar bastante. Veja que eu já coloquei outras pétalas menores aí desse lado, que estava bem vazio. E vou fazer esse trabalho, basicamente esse mesmo trabalho, desse outro lado. Vou escurecer a região de maior profundidade. Vou pegar o branco para a gente sair mesclando essa parte aí de fora, desenhando novas pétalas.
A gente vai enchendo de pétalas para o lado direito e para o lado esquerdo. No final, se você achar que não ficou bom, que caberia colocar mais alguma pétala para um desses lados, você desenha outra pétalazinha, aumentando mais o espaço, o contorno da sua rosa. Veja como eu vou montando essa pétala. Eu terminei a de cima, agora eu venho com o tom uva, que é bem escuro, colocando uma sombra embaixo da pétala que eu terminei. Venho com o branco do lado de fora, fazendo o desenho dela, dessa nova pétala que estamos criando. Observação, não lave o pincel. A sujeirinha desse tom uva que vai aí para fora, ou do púrpura, do vermelho, da cor que você estiver usando aí na sua casa, ele vai ajudar a formar a nossa pétalazinha. Eu sei que aí eu fiz uma dobrinha, viu como é tranquilo fazer uma dobrinha? A gente pega a tinta de um lado do pincel, pressiona sobre o tecido e é só ir arrastando, levantando o pincel que fica essas dobrinhas. Eu sei que esse tipo de rosa, para quem não sabe desenhar, ele é um pouquinho difícil. Hoje eu vou estar fazendo essa rosinha assim com muitas pétalas. Depois eu vou vir com outras que tenha menos. Outro dia eu faço um vídeo com uma rosa que tenha bem menos pétala para você ver que é mais fácil, mas que segue essa mesma técnica. Ela sendo grande, a gente começa a pintar o pedaço dela e vai formando o restante. Ela sendo pequenininha, a gente já poderia ter enchido, feito um fundo aí todo para ela e apenas detalhando. Depois eu vou fazer isso também com vocês. Para hoje vamos fazer essa pensando que seja uma rosa grande, que a gente precisa ir pintando por partes, para nossa tinta não secar e a gente não ter um probleminha aí nas misturas de nossas tonalidades. Você também pode estar usando uma vasilhinha para estar fazendo essas misturas à parte, ou estar fazendo igual eu estou fazendo, as misturas no próprio tecido. Observe a colocação dessas pétalas na frente da nossa rosinha. As que ficam laterais, a gente faz o desenho dessa borda e sai puxando ela para dentro. Essas que ficam de frente, a gente vai fazendo o desenho dela na parte de baixo e puxando esse branco, essa luminosidade para cima. Veja que eu vou desenhando uma grande pétala nessa região. Coloquei bastante uva na parte de dentro, coloquei branco para essa região de fora, mas ainda dá pra gente ver, embora sendo o nosso tecido branquinho, porque eu não lavo o pincel. Quando eu pego o branco, ele ainda fica sujinho, fica aparecendo a tonalidade do uva. Vou puxando isso aí, vou misturando essas tintas, que você pode estar misturando bem ou deixando um tanto riscado ou um tanto manchado. Fica muito ao seu gosto. Eu vou razoavelmente misturando essas tonalidades, vou formar uma outra pétala aí em cima, que veja que isso aí tá um espaço muito grande, muito vazio. Essa região de baixo eu vou continuar da mesma forma. O que a gente precisa ter em mente é que as rosas, ela tem que ir um formato circular. É como se ela fosse um círculo ali preenchido, né? Ou seja, tem um formato esférico. Então, a gente vai imaginar aí uma esfera e vamos sair preenchendo ela. Esse preenchimento, ele é bem simples, a gente vai só montando pétalas em volta. Eu gosto de fazendo assim, enchendo essa região central e montando uma pétala após outra, para que eu não venha fazendo a parte de fora todinha e depois chegar no centro e me perder um pouco. Eu acho bem mais prático ir fazendo assim como eu fiz. Fiz essa região central, agora eu tô pegando as pétalazinhas do em volta e preenchendo alguns lugares que eu acho que esteja muito vazio. Vou fazer mais essa pétala aí embaixo, vou fazer mais laterais. Depois que isso aí estiver pronto, a gente dá uma olhada para ver se não tá um lado muito largo e o outro mais estreito, considerando que o nosso centro é essa parte mais escura aí. Se tiver a minha rosinha tiver meio
torta, né? Um lado maior, outro menor. Eu crio mais alguma pétalazinha do lado que eu achar que tá irregular. E enfim, eu vou montando ela conforme minha vontade, conforme eu gosto. O resultado final a gente vai decidindo. Quando a gente vai pintar uma rosa menor, quando a gente enche ela inteira, faz um fundo para ela, para depois a gente sair detalhando, fica um trabalho bem mais rápido. Quando a gente sai fazendo assim, pintando ela à parte, essa rosa que não tem risco, aí demora um pouquinho mais. Veja que já é um trabalho mais delicado, mais pensado. E outra coisa também, tá vendo esse detalhezinho aí da borda, dessa pétala que eu terminei de fazer? Você pode brincar bastante com essas pétalas, principalmente essas pétalas mais de fora. Você pode colocar sombras, luzes, curvaturas, cortes. Você pode, quanto mais detalhes você colocar para elas, mais bonitinho vai ficar a sua rosa. Aí eu já vou montando outra pétalazinha. Olha só. E aí vai surgindo várias pétalazinhas, tantas quanto você queira. Lembrando que para essa rosa nós usamos apenas o tom uva e o branco. Para o centro dela eu coloquei um toquezinho, umas batidinhas de sépia e amarelo canário. Você pode estar substituindo esse uva por azul, um azul que você goste. Você pode estar substituindo pelo preto, você pode estar substituindo por púrpura, rosa escuro, violeta, a cor que você quiser para sua rosinha. Dias atrás, uma moça me pediu para eu fazer uma rosa verde, que por sinal ainda estou devendo. Quem sabe logo mais a gente faça aqui no canal. Ela queria que eu pintasse uma rosa no tom verde. Então, você poderia também estar colocando aí uma tonalidade do verde. Poderia ser o verde pântano, o verde pinheiro, o verde bandeira, um verde que você goste, que você ache mais bonito. Aí, junto com esse branco, também daria para fazer uma boa pintura de uma rosa. Veja que a minha rosinha ela já vai ganhando aquele formato circular. Na verdade, é um tanto meio achatado, não é? Você pode também estar fazendo ela no formato bem circular, bem certinho. Pode estar fazendo um tanto mais achatado. Mas a gente percebe que ainda está faltando colocar umas pétalas por aí para melhorar o formato da minha rosinha. Essa pétala que eu tô colocando, ela é bem grande. Não muda o formato, a forma da gente fazer. A gente vai sempre puxando aí um tom escuro, colocando branco para dar luminosidade. Emendando bem essas tintas ou deixando manchadinho, fica muito ao gosto. O importante e bastante importante é que você deixe essas regiões assim, olha, mais adentro, bem escurinhas, porque isso aí dá a profundidade da sua rosa. Se esses cantinhos ficarem muito claros, ela vai ficar aquela rosa um tanto chapada, como as meninas costumam chamar. Vai ficar uma coisa sem a profundidade necessária para fazer uma boa separação dessas pétalas e deixar elas assim, que um relevo mais superior, pelo menos a pontinha dessas pétalas. Você vai conseguir trazê-las mais para cima, deixá-las mais altas, com essas sombras que a gente vai colocando para essa região central, principalmente com essas sombras. As luzes que ficam assim nessas bordas ajudam muito também para a gente detalhar nossa rosinha, para a gente deixar mais afora essas pontinhas de pétalas. Mas a sombra da profundidade, essa sombra mais escura para esses cantinhos, elas são muito importantes. Olha só, eu tô sempre retocando ela, sempre reforçando, vendo se não precisa escurecer mais um pouquinho. Vou colocar mais umas pétalazinhas para esse centro, mais uns cortezinhos, assim, uns risquinhos mesmo. Para fechar mais isso aí. Tô colocando também uns toquezinhos com o próprio uva.
reforçando aí o sépia. E também vou reforçar um pouco esse amarelo canário. Olha só uns toquezinhos com a quina do pincel. Bom, gente, agora eu vou começar a pintura de outra rosinha aí atrás. Vou marcar o espaço dela e vou enchendo. Essa daí, como não é grande a minha rosa, o propósito de eu ter pintado essa outra pedacinho a pedacinho era mostrar a vocês como eu costumo fazer quando eu vou fazer uma rosa grande, para que a tinta não seque, que eu tenha tempo de fazer as misturinhas de todos os tons que eu escolher. Mas essa, eu vou pintar ela assim mais à vontade. Eu vou fazer logo um fundo. Veja que eu determinei o espaço da minha florzinha. Estou enchendo com o branco. Depois pode sofrer modificações para esse espaço aí que eu determinei com o branco. Mas tudo bem, a gente não precisa se preocupar muito com isso, não. Vou passando aí o branco em todos os lugares. Esse branco, ele fica aparecendo em cima do meu tecido, embora o tecido também seja branco, mas não tem problema, porque, olha, eu vou pegar aí o bordô e vou começar a colocar sombras em cima desse branco. Essa parte aí que tô pintando é aquela região central que precisa ficar mais escurinho. Vou sair com o meu pincel sujinho e vou espalhando em cima do branco. Aí ele já vai ganhando uma tonalidade mais rosinha, tá vendo? E isso eu vou fazendo por toda a parte. Vou deixar esse branco bem manchadinho, para depois eu vir com mais branco, colocando as luminosidades das bordas das minhas pétalazinhas. Veja que a gente já vai ganhando aí uma profundidade para o centro da nossa rosinha, que o em volta já tá todo marcadinho com esse tom mais rosado. E eu vou manchando mais e mais. Considerando que essa rosa não é muito grande e que eu faço as pinturas das minhas rosas desse tamanho a menor, dessa forma, então a gente pode perceber a diferença entre a gente estar pintando uma rosa pequena e uma rosa grande. Essa rosa grande, eu saio pintando partes. Ou seja, quando eu vou pintar a rosa grande, eu saio pintando partes. Quando eu vou pintar rosas desse tamanho a menor, eu não me importo muito com isso. Eu posso fazer todo um fundo, como eu tô fazendo nessa aí de trás, que coloquei o branco de base, saí manchando com esse bordô. Vou deixando mais forte os lugares que eu preciso de mais sombra. Eu faço esse fundo. Depois eu venho com o branco, encontrando todas as pétalas que eu preciso para minha florzinha. Eu tô só corrigindo um pouquinho esses cantinhos aí, que eu borrei um pouquinho, passando um pouquinho mais de branco. A correção é muito tranquila, muito fácil de ser feita. Tinta só na quina do pincel, um pouquinho de branco na quina do pincel, e eu vou fazendo a minha correçãozinha. Aproveitando o restante da tinta do pincel, eu já vou, olha, colocando aqueles risquinhos, aquele monte de pétalazinhas para esse centro, igual eu fiz na outra rosa. Vários risquinhos que representam várias pétalazinhas. Nessa parte de cima, eu também vou fazer o mesmo processo que fiz na outra. Vou sair encontrando algumas pétalas ou formando algumas pétalas para essa parte aí mais alta. Gosto de pegar a tinta nesse momento na quina do pincel, ou pelo menos só de um lado do pincel. Vou fazendo a minha pintura apertando essa quininha com tinta em cima do meu tecido e puxando para baixo, arredondando, enfim, dando o movimento que eu preciso para formar as pétalas como eu as quero. Olha só, para as bordas, para essa região aí mais escurinha, eu saio criando pétalas, da mesma forma que eu fiz nessa outra rosinha. Apenas uma pressionadinha do pincel com tinta só de um lado ou na quina do pincel já dá pra gente sair dando umas formas diferentes, deixando a parte de fora da pétala com maior quantidade de tinta e a parte de dentro mais suave, e vamos
puxando esse excesso, um pouquinho desse excesso para cima das pétalas que a gente vai formando e dando essa ideia de uma rosinha. E você pode observar que é bem tranquilo quando a gente faz assim esse fundo. A gente faz o fundo, depois a gente sai só detalhando. A rosa fica bem mais rápida de ser feita. Porém, como eu disse, quando ela for muito grande, é bom a gente ir fazendo por parte, para a gente não acabar secando a nossa tinta, não é? E a gente ficar com dificuldade em fazer todas essas misturinhas necessárias. Aí eu tô colocando umas batidinhas com o amarelo canário. Vou fazer o mesmo processo, colocar o amarelo e colocar o sépia, do mesmo jeitinho que eu fiz na outra rosinha. Mas claro que o nosso arranjinho ainda não está pronto. A gente vai fazer umas folhinhas, dar uma arrumadinha aí em volta para ele ficar mais cheinho, mais bonitinho. Ficar um arranjinho que dá pra gente pintar em um pano de prato, em um afron, em uma capa de almofada, em uma barrinha, enfim, qualquer lugar que a gente queira fazer. Coloquei essa parte central, tô só colocando assim uns toquezinhos, aprofundando mais alguns cantinhos. Agora eu vou pegar o verde oliva e vou começar a fazer esse acabamento aí com folhas. Olha só, gente, nessa hora a gente tem um cuidado para não sair borrando a nossa florzinha. Se você borrar um pouquinho, aproveita um pouquinho esse verde e passa para cima da sua rosinha, espalha ele em cima da sua rosa, que também fica bonito. Eu vou dar depois eu dou uma borradinha em algum cantinho e espalho para você ver. Aí eu tô fazendo uma sombra e aproveitando dessa sombra para formar já uma folhinha. Veja só, tá vendo? Eu puxei esse verde oliva com o branco. A parte próxima à flor, verde oliva puro, conforme me afastei da flor, já fui usando o branco para deixar mais suave. Voltei com um toquezinho a mais de branco, já dando uma ideia de uma folhinha aí. E vou continuando. Essas folhinhas, você pode ir colocando-as assim bem suave ou bem escuras. Eu vou colocar algumas mais escuras e outras mais suaves, para você também ter a ideia. Olha só, encostei aí na rosa, deixando bem escurinho. Olha, vou borrar um pouquinho essa pétala, bem pouquinho. Principalmente essas assim de baixo, a gente dá um borradinho com o verde e fica bonito. Eu gosto, eu particularmente gosto. Vou fazer uma folhinha mais escurinha, vou enchendo ela com o verde oliva. Vou usar para essa folha, gente, verde oliva e sépia, tá? Vou deixar ela bem escurinha mesmo. As bordas você pode ir deixando irregular. Se você for deixando irregular, você vai deixando, dando aquela ideia de uns espinhozinhos. Passei um pouco de sépia, vou misturando aí o verde oliva e o sépia. Vai ficar bem escurinha, a intenção é essa mesmo. Eu quero fazer umas bem escuras, outras mais clarinhas. Um toquezinho aí de branco. Se você quer ela escura, não coloque muito branco, só um pouquinho. Vou espalhando esse branco aí em cima. Veja que eu tô colocando dos dois lados. Pouquinha coisa. E vou fazer, então, umas nervuras. Pegar o pincel, ou o pincel chato, tinta só de um lado, como eu tô fazendo aí, ou um pincelzinho número 0. Fica bem a seu critério. E assim, gente, vai ficando essa nossa folhinha mais escurinha. Veja a grande diferença entre a primeira que fizemos, que parece que está por trás, está bem, assim, bem mais clarinha, do que essa que fizemos agora, assim, tão escura. Eu vou fazer outra aí ao lado, também um pouco mais escura. Vou fazer até um churrasquinho. Vou fechando essa parte aí do fundo. A gente precisa preenchê-lo, não dá pra gente deixar. Essas regiões assim do fundo não dá pra gente deixar com esses espaços vazios, principalmente assim próximo à flor, nessas regiões de maior profundidade, ou seja, esses cantinhos assim mais adentro. A gente também não precisa dar a volta inteira na nossa florzinha, com fundo, com folhas, enfim, você vai ver que não vai haver necessidade. Mas em algumas partes a gente precisa dar continuidade a esse fundo. Essa minha folhinha, veja que eu fui enchendo ela com o verde oliva.
Ela está mais suave porque eu não coloquei o sépia nela ainda. E depois eu coloquei uma boa porção de branco, veja só. Essa parte que ela ficou em cima da outra, ela levou uma boa porção de branco. Eu vou escurecer aí com sépia, mas eu vou escurecer pouquinho. Vou colocar também as nervurinhas, igual fiz na outra. E assim vai ficando mais essa folhinha, que não é tão escura quanto a segunda que pintamos e nem tão clarinha quanto a primeira. E vamos dar continuidade. Uma vez que essa parte do fundo do nosso desenho está bem escura, a gente vai continuar essa sombra por aí. Na parte de cima eu vou deixar um espaço sem dar a volta nessa rosa com a sombra para você ver que fica bom. A gente não precisa fazer um fundo em volta de todo o nosso desenho. Eu vou aproveitando, olha, essa sujeirinha de pincel, vou passando em volta dessas folhinhas ou por entre essas folhinhas. Vou misturando melhor essas tintas, suavizando conforme vai se afastando do desenho, é necessário, que vai ficando mais clarinho, mais escuro, próximo às rosas, mais clarinhos conforme se afasta delas. E esse verde precisa se perder nesse tecido, né? A gente não vai pintar o tecido inteiro, então a gente precisa ir perdendo esses tons, esfumaçando eles em cima do tecido. Eu vou continuando, olha a minha sombra aí, tá bem suave, mas eu vou colocar umas folhinhas também por essa região. Aí eu já vou escurecer um toquezinho mais. Essa parte aí eu também vou escurecer, esse cantinho que é mais profundo, essas quinazinhas eu gosto de deixá-las mais escuras. E por essas regiões você pode ir formando várias folhinhas, principalmente aquelas mais clarinhas que dá a ideia de que estão lá atrás. Escureci um pouquinho essa parte aí depois da segunda folha, a folha média, né? Não mais escura e não mais clara. Vou espalhando esses tons, misturando bem, tentando sumir com eles em cima desse branco, mas eu vou formar umas folhinhas por aí. Quando a gente quer fazer essas folhinhas assim mais apagadinhas, a gente pega só uma sujeirinha de pincel e vai distribuindo nas regiões onde a gente quer formá-las. Mesmo que você dê todo o formato dela, como eu tô fazendo com essa, mas a gente leva quase nada de tinta. A gente sai aproveitando o fundo que esteja úmido, como é o caso que eu acabei de pintar, e sai passando essas sujeirinhas de pincel quase nada, para ir levando essas ideias de que são folhinhas por essas regiões. Veja que eu já fiz essas duas, bem rápido, bem tranquilo. Agora eu vou fazer mais uma folhinha aí. Já tá acabando a parte do fundo que eu preparei. A gente vai sempre crescendo um pouquinho mais o fundo quando a gente quer detalhar folhinhas assim mais apagadinhas, folhinhas de segundo plano. Para essas folhas de segundo plano não precisa detalhar demais. Você apenas dá a ideia da folhinha. Veja que as outras tem as nervuras, tem todos os detalhezinhos. Essas não. Eu tô colocando a ideia de uns galinhos aí. Esses galinhos você pode estar colocando com o sépia e com o verde oliva. Nos lugares mais clarinhos, o verde oliva vai servir. Nos lugares mais escuros, você vai precisar colocar com o sépia. Continuei aí esfumaçando esse verde oliva com branco para esse fundo e vou escurecendo mais para essa região, olha, com o verde oliva puro, para eu fazer folhinhas. E vou fazer umas folhinhas também mais escurinhas. Olha só. Marquei o desenho da minha folhinha, vou encher com verde oliva, vou detalhar ela com branco, colocar nervuras. São aquelas que estão mais à frente, portanto, estão assim com a cor mais escura, mais viva, mais visível. Então, eu preciso colocar aí um branco para detalhar melhor e também colocar as nervuras, fazer toda ela bem arrumadinha. Não dá para fazer apagada como as de trás, que a gente não detalha muito. A que está mais à frente, eu vou deixar ela mais clarinha. O que fica mais atrás, eu posso deixar bem mais escurinho. Essa aí eu tô enchendo ela também com verde oliva. Vou fazer 3 folhinhas juntinhas. Vou passar o sépia para colocar separações.
Veja que eu já vou esfumaçando esse verde oliva, dando uma continuidade ao fundo para minha pintura. Nessa hora é bom a gente tentar deixar mais escuro nesse encontro desse fundo com a folha e a flor, as pétalas da flor, e deixar mais suave conforme vai se afastando. Olha só, tô colocando aí o sépia. Essa que tá atrás bem mais escura, essa que está no meio mais ou menos, e essa que está por cima mais clarinha. Vamos colocar nervuras, a gente pode colocar contorninhos, a gente pode criar à vontade. Tinta só de um lado do pincel, nessa hora de fazer essas nervuras, a gente precisa deixar elas o mais fininho que der. Se você quiser fazer com o número 0, fique à vontade. Eu acho que as minhas nervuras, elas ficam melhores com esses pincelzinhos chatinhos. Aí, eu tô só colocando uma sombra com uns espinhozinhos para as bordas dessa minha folhinha. E já tá aí pronta mais essas 3 folhinhas. Veja o quanto ficou bem mais escuro essa de baixo. Essa daí eu posso fazer um contorninho para a pontinha dela para que apareça melhor. Ou não, posso deixar ela também bem suave, como está. Para essa parte de cima, eu vou deixar uma sombra com folhas, coisa assim, bem suave. Veja só, eu só espalhei um pouquinho de verde oliva e o branco, não coloquei folhas. E para essa parte dessa rosa mais clarinha, veja que eu só espalhei a sujeirinha do pincel mesmo. Eu não fiz igual embaixo, uma sombra bem marcada, um fundo com um tom escuro. Agora, com o sépia, eu vou distribuindo uns galhinhos. Vou colocando um toquezinho de branco, como um brilhinho para esses galinhos. Faz eles aparecerem melhor, melhora a separação de um galinho do outro. E eu vou também colocar com sépia mesmo, mais alguns por essa região aí em cima. Esses eu vou colocar em maior quantidade e mais grossinhos. Vou de início colocar o sépia, distribuir o sépia, depois eu volto colocando, igual fiz do outro lado, uns toquezinhos com o branco. E eu vou colocando em vários, na maior quantidade que der. Nos galinhos muito fininhos, eu vou deixando como está. E não vou colocar folhinhas, vou deixar para essa região apenas esses galinhos mesmo. Olha só quanto branquinho eu coloquei aí para a parte de cima. Fiz também uns galinhos aí nessa parte de baixo. Vou colocando branquinho também para eles. E aí a gente vai formando, deixando o nosso cachinho formado com nossas rosas, folhas e os galinhos. Esses outros galinhos que eu fiz aí também, eu fui enchendo espaço, coloquei um toquezinho de branco. Eu fiz da mesma forma que todos os demais. E para hoje, gente, essa é a ideia que eu vim trazer para vocês. Olha só o desenho completo, todo prontinho. Espero que seja útil. Beijos e até um próximo. Tchau!